Olá, amigos, tudo bem? Eu sou a professora Cassiana, da Universidade Estadual de Londrina, e como vocês sabem, eu tenho um blog, o blog Baguncei, junto com os meus alunos. E nesse momento de coronavírus, eu acho importante a gente ter uma conversa também sobre esse assunto, na educação infantil, com as nossas crianças, né? Mas especialmente nesse momento aqui que as nossas crianças estão em casa, precisar conversar com os pais, precisar conversar com os professores a respeito disso. E sempre que a gente tem dúvida, nós recorremos aos especialistas, as pessoas que estão estudando, as pessoas que estão à frente das pesquisas, né? Então, nós recorremos, nesse momento, à doutora Jane Takahara, pneumologista. Ela é integrante do Comitê de Coronavírus da Associação Paranaense de Pneumologia. É muito importante a gente romper algumas barreiras, a gente parar de propagar fake news, a gente romper com ideias do senso comum e a gente buscar de fato a ciência nesse momento tão difícil para o nosso país. Então eu convido vocês agora a ouvirem a especialista para a gente conseguir pensar em algumas ações, para a gente conseguir reorganizar a nossa vida, mas com calma, com tempo, para os pais aquietarem também, com muita paciência, com muito discernimento e especialmente os educadores que têm um papel fundamental nesse momento. Vamos lá? Boa tarde, eu tô aqui com a doutora Jane na ProOnco para a gente conversar um pouquinho então, né? Ela já tá tão cansada de responder tantas perguntas, mas nós do blog Baguncei queremos saber então um pouquinho sobre as crianças, né? Como ficam as crianças aí em relação ao coronavírus? Qual que é a taxa de manifestação nas crianças, doutora? Olá, então nós temos assim vários estudos que estão saindo depois da pandemia, né, que aconteceu no hemisfério norte, que apenas 2,6% das pessoas abaixo de 18 anos de idade, elas desenvolvem a doença. Elas têm o vírus, mas a resposta imunológica a essa doença ela é um pouco diferente, né, porque essas pessoas elas têm uma imunidade mais imatura, né? Então, ficar doente, com febre, com manifestação respiratória, ela é menor, né? Porém, aqui que mora o perigo, elas levam esses vírus para as outras pessoas, então para os avós, né? A gente sabe que a taxa de mortalidade nos avós, quando infectados, acima de 70 anos de idade, a taxa de mortalidade gira em 10%. Acima de 80 anos de idade, gira em 15%. E aí que mora o perigo. Então essa criança, ela não pode ficar saindo para o mercado, essa criança não pode ficar brincando com outras crianças no playground, elas não podem sair com os adultos, porque sozinhas elas não vão sair. Então aí está a responsabilidade do adulto que cuida dessa criança, né? Tanto dos pais e essa criança levar para os avós também. E aí a gente tem acompanhado pelas redes sociais, né, inclusive professores, infelizmente, pedindo a volta às aulas, né? Como que você enxerga esse quadro de volta às aulas nesse momento de pandemia? O que a gente quer fazer, né? Nós sabemos que a grande maioria da população vai ter doença do Covid. 80% é uma doença leve, né? O que a gente quer fazer é que nem todo mundo pode ficar doente ao mesmo tempo. Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, nós não temos condições de ter um bom atendimento médico, não tem mão de obra para isso, não vai ter hospital para internamento, não vai ter UTI suficiente para todo mundo. Então, assim, se a gente for voltando gradativamente, ficar todo mundo em isolamento no momento, para daí numa segunda fase talvez a gente pense em abrir alguns setores, para nem todo mundo ficar circulando com o vírus, seria o ideal. E sabe uma coisa bastante óbvia, mas que eu acho que é preciso conversar? Que na verdade esse mesmo leito ele precisa ser usado para outras doenças, para outros atendimentos, né? Então aquela mãe que acha, mas o meu filho não vai precisar do leito para isso, mas infelizmente ele pode precisar do leito para uma outra coisa, é isso? É isso mesmo.
Agora a gente aumenta a taxa do vírus influenza, que é a gripe, que também gera uma síndrome respiratória aguda muito grave, né? Nós temos casos, por exemplo, se precisar fazer uma cirurgia ou de urgência, como apendicite, né? Então a gente vai precisar desse centro cirúrgico limpo. A gente pode fazer uma pneumonia grave, que não seja pelo Covid, mas por uma bacteriana ou por uma meningite que essa criança pode levar, e a gente vai precisar desse leito e é possível que a gente não tenha nesse momento. Então, o que a gente precisa dizer para as famílias e reafirmar, né, enquanto área médica, aí que é o teu papel, nós enquanto educadores, professores da educação infantil, fique em casa. É esse o recado, doutora? No momento, sim. Sigam as recomendações do Ministério da Saúde, de todas as sociedades médicas. A gente está trabalhando para isso, para ter um atendimento correto. E prestem atenção nos fake news, cuidado, não compartilhem notícias que não são comprovadas, né? Se tiver dúvida, pergunte para o seu médico e tamo junto, fique em casa. Muito obrigada pela sua participação no blog Baguncei. Eu agradeço.